Para a nossa segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre eletromagnetismo, tá? Essa parte de eletromagnetismo, eu trabalhei inicialmente a parte básica e vou deixar a parte de indução eletromagnética para uma aula 3, tá? Que indução eletromagnética também faz parte de eletromagnetismo. Mas vamos lá, essa parte básica aqui, para a gente iniciar o nosso estudo. Por volta de 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted fez um experimento simples, onde queria provar a relação entre a corrente elétrica e o magnetismo. Ele observou através das alterações de indicação de uma bússola, a qual se aproximava de um circuito elétrico. Ele notou que a bússola, quando a gente energizava esse circuito elétrico, a bússola se movia, ou seja, indicando a presença de um campo magnético, tá? Partindo dessas observações, ele deduziu que quando circula uma corrente elétrica por um condutor, surge ao redor deste, tá, linhas de campo magnético, e que a intensidade deste campo magnético depende do valor da corrente aplicada. Claro, se eu tenho uma maior corrente, eu vou ter um maior campo magnético. Aí ele deduziu isso, tá? Que nós temos um condutor, tá? Onde ele está sendo alimentado. O sentido da corrente está no sentido convencional, tá? Foi adotado aí o sentido convencional. E as linhas de campo, aí um campo magnético, certo? Circulando um condutor. Em 1826, o físico francês André-Marie Ampère continuou desenvolvendo estudos onde surgiu a lei de Ampère, a regra da mão direita para o sentido convencional e a regra da mão esquerda para o sentido eletrônico da corrente, que permitem definir um sentido para o campo magnético ao redor de um condutor percorrido por uma corrente elétrica. No caso aqui nós temos o sentido da corrente, tá? Que ele está utilizando a mão direita, no caso utilizando o sentido convencional da corrente, onde ela sairia do polo positivo para o polo negativo, tá? Coloca o polegar no sentido da corrente e o restante do dedo tá fechando a mão no sentido de fechamento da mão, indica as linhas do campo magnético, indica o sentido do campo magnético gerado, tá bom? Em bobinas e indutores. Podemos definir como bobina ou indutor um dispositivo constituído de fio magnético esmaltado, enrolado em forma de espiras, em volta de um núcleo, tá? Em alguns indutores, esse núcleo pode ser o próprio ar, ou seja, eu posso ter um núcleo de ferro magnético ou algum outro material, ou posso não ter nenhum núcleo específico, posso utilizar o ar também, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, tá, de um indutor ou uma bobina. É basicamente o que? Um fio de cobre, tá, onde ele é esmaltado, onde ele tem esse verniz, tá? Esse verniz é o verniz isolante, porque se ele não for isolante, ele simplesmente fecharia um curto nesse caminho aí, tá? Ele não teria essa indutância, digamos assim, esse movimento, essa corrente não iria passar dando voltas pelo condutor, tá? Isso é importante que a corrente passe dando voltas por esse condutor, tranquilo? Ao redor de cada condutor da espira, que forma um indutor, quando há passagem de uma corrente, surge um campo magnético, ou seja, um pequeno campo, como a gente já sabe, ao redor do condutor em função da sua corrente elétrica que vai circulando no condutor, a gente sabe que cria esse campo magnético, tá? Esses campos magnéticos individuais em cada parte, em cada espira desse condutor, que associados se forma o indutor ou a bobina, tá? Eles se associam, formando o campo magnético total da bobina, ou seja, cada voltinha daquela vai contribuir com uma pequena parcela do campo, onde vai formar um campo magnético total. Aqui no caso nós temos uma figura que ilustra isso, tá? Aqui eu tenho basicamente aqui ao redor dos condutores pequeno campo magnético e eles vão se
somando aqui, ó, tá? E somando isso eu tenho as linhas de campo completa aqui, ó, um campo de maior intensidade aqui no meu indutor, formado pelo meu indutor, tá? Ou seja, se eu pegasse esse condutor, esticasse ele, deixasse ele retilíneo e circulasse a mesma corrente por ele, eu simplesmente teria um campo pequeno, ou seja, um campo semelhante a esse aqui que está passando por cada condutor, tá? E associando eles, dando várias voltas aqui, deixando eles próximos, cada campo desse ele vai se somar um com os outros, formando essas linhas aqui com uma intensidade maior. Para determinar a polaridade magnética de uma bobina, aplicamos a regra da mão direita, tá? Só que com uma diferença, tá, básica, em função que eu tinha explicado anteriormente sobre a regra da mão direita, tá? Nesse caso aqui a gente abraça a bobina com a mão, tá? Onde os 4 dedos da mão, exceto o polegar, tá? Ficam no sentido da corrente, no sentido que a corrente circula pelo indutor, tá? E o polegar irá apontar para o polo norte, ou seja, de onde o campo, as linhas de campo magnético saem para o polo sul, tá? Se colocarmos um núcleo de ferro dentro da bobina, a densidade do fluxo aumentará. Sua polaridade será a mesma da bobina, ou seja, posso usar a regra da mão direita e identificar a polaridade polo norte e polo sul também daquele ferro magnético, tá? Aqui no caso tem um exemplo, uma figura, tá? Mostrando aqui, ó, como é que eu devo fazer a utilização da regra da mão direita. Os meus dedos estão no sentido da corrente elétrica e o dedo, o polegar indica, ele vai apontar para o polo norte. E como nós sabemos, do polo norte saem as linhas de campo magnético. Podemos calcular a intensidade de campo magnético produzido por uma bobina com a fórmula H igual a N vezes I dividido por L. N é o número de espiras, I é a corrente e L é o comprimento do meu indutor. Tá? Aqui a definição, no caso do comprimento do meio magnético, pode ser o indutor ou a barra metálica e tal, o que é que a gente utiliza, tá bom? Essa intensidade do campo ela é dada em ampere espira dividido por metro. Então, o número de espiras é dado em espiras, corrente em amperes e o perímetro é dado em metro. Esse campo magnético criado é capaz de produzir força, que poderá atrair metais ferromagnéticos. Daí surge o eletroímã. Tá? Eu posso criar um campo magnético, esse campo magnético vai virar um eletroímã, ou seja, é um ímã que ele depende do seu funcionamento, sua magnetização depende da passagem da corrente elétrica, ou seja, se eu tenho corrente elétrica, eu tenho um ímã. Se eu tenho corrente elétrica circulando por essa bobina, por esse indutor, eu tenho um ímã. Se eu não tenho um ímã. Eu tenho material sem força magnética, tá? Chamamos esta força de força magnetomotriz, ou FMM, e ela expressa por F, tá, ou FMM, igual a N vezes I, onde o N é o número de espiras, tá, e o I é a corrente em amperes. O F é força magnetomotriz, que é dado em ampere espira, N é o número de espiras, e o I é a corrente em amperes. Curva de magnetização. A curva de magnetização é usada para mostrar a densidade de fluxo B decorrente de um aumento da intensidade de campo H, conforme ilustrado no gráfico seguinte. Tá? Aqui eu tenho um gráfico onde ele demonstra dois materiais, dois ferros doce, tá? O ferro doce 1 e o ferro doce 2, tá? Onde o campo, a densidade de fluxo vai aumentar em função do aumento da intensidade do campo, ou seja, eu estou aumentando aqui embaixo o campo e ele vai aumentando aqui a densidade do fluxo, tá? Note que esse ferro doce aqui ele chega mais rápido, ou seja, com 2000 ampere espira por metro,
tá? Ele chegou a 0,2 Tesla e praticamente estabilizou, onde quando eu passo a aumentar aqui, tá? Ele tem uma pouca variação, tá? Ou seja, ele chegou ao ponto de saturação, ou seja, ele chegou, houve um crescimento, ele chegou nesse ponto aqui, ele varia um pouco aqui com aumento, tá? Ou seja, até esse ponto aqui é ideal para trabalho, a partir daqui ele tem uma maior perda, tá? Já o ferro doce 2, ele teve essa elevação maior, porém eu tive que aplicar uma intensidade de campo de 5.000 ampere-espira por metro, tá? Para que ele obtivesse uma densidade de fluxo de 0,3 Tesla, tá? E a partir daqui a variação vai oscilar muito pouco esse aumento dele. Ele chegou aqui no joelho, ou seja, ele, a partir daqui ele está saturado, ok? A permeabilidade de um material magnético é dada pela razão entre B e H. Mi, tá? Que a permeabilidade é igual a B dividido por H. Para o ferro magnético 1, temos Mi igual a 0,2 Tesla dividido por 2.000. Tá? Ou seja, nós temos 1 vezes 10 a menos 4 Tesla metro por ampere-espira. Para o ferro 2, temos Mi igual a 0,3 vezes dividido por 5.000, que deu igual a 6 vezes 10 a menos 5 Tesla metro por ampere-espira. Temos também a permeabilidade, que ela é dada em função da μ0, da permeabilidade do ar, vezes o μ relativo do material. Histerese. Histerese quer dizer seguir atrás, ou seja, o fluxo magnético no núcleo de ferro segue atrás dos aumentos ou diminuição da força magnetomotriz. Correntes em sentidos opostos produzirão intensidades de campo, ora positivo, ora negativo. Similarmente, a densidade de fluxo, ora positiva e ora negativa. O gráfico seguinte apresenta a curva de histerese para materiais magnéticos, tá? É um gráfico genérico. Aqui nós temos o gráfico de curva de histerese ou folha de histerese, tá? Aqui genérico para materiais ferromagnéticos, onde ele demonstra, tá? Onde ele é feito as curvas em função da variação da corrente elétrica, ora positiva, ora negativa, consequentemente a mudança dos seus valores, tá? A corrente elétrica começa no zero, quando o material não está magnetizado. A linha pontilhada indica a curva de magnetização. Isso é a curva de magnetização do material. Os valores positivos de H aumentam, tá? Esse lado aqui, ó, os valores positivos de H vão aumentando aqui. Eles aumentam o valor de B até que o B chegue no B máximo, ou seja, o ponto máximo de saturação, tá? A partir daí não adianta a gente aumentar o valor de H ou consequentemente a corrente, tá? Que eu tenho no meu circuito, que não vai ter mais função magnética, ou seja, eu vou simplesmente ter perdas, só perdas e perdas, tá? Aí a partir desse ponto eu começo a diminuir a corrente elétrica, tá? A seguir, H diminui a zero, ou seja, está diminuindo aqui a corrente elétrica, ele vai diminuir o H a zero, tá? Onde eu encontro aqui esse ponto, o B, tá? Que estava de B máximo, ele chega a esse ponto aqui, BR, tá? Que esse ponto aqui é em virtude da histerese do material. A corrente é invertida, no caso aqui, ó. Antes eu estava com esse lado do gráfico aqui aumentando, a corrente saiu de zero, foi para um valor máximo positivo, aí chegou aqui, voltou, passou pelo zero e está indo para o máximo negativo,
tá? Que ele chega, tá? A corrente é invertida e H fica negativo. No caso aqui, a partir dessa linha, o meu H é negativo, tá bom? O B cai até o ponto zero, o valor zero aqui, ó, tá? Que é nesse ponto aqui, HC, tá? O B vale zero. E continuará, tá? Com a corrente negativa, até eu estou aumentando essa corrente negativa, ele vai continuar fazendo a curva até chegar ao menos B máximo, ou seja, a parte negativa, aqui ó, o máximo negativo da curva dele. E o processo vai se fechar da forma oposta. Chegou no máximo negativo dele, não adianta diminuir mais a corrente, porque eu vou ter perdas, aí eu volto com a corrente, tá? Passando para o ponto, passando do máximo negativo da corrente para o máximo positivo, onde ele encontra aqui o menos BR, tá? Que é o ponto onde eu tenho o H0, e ele vai seguir aumentando a corrente positiva até chegar no máximo, no B máximo, tá? Novamente ficar fazendo esse ciclo aqui, formando essa folha de histerese. Os valores, tá? No caso o valor de B e mais BR ou menos BR é a densidade do fluxo residual após a magnetização chegar a zero. Ou seja, naquele ponto onde eu tenho H igual a zero, eu tenho essa densidade residual, ou seja, eu não tenho uma desmagnetização completa do meu material ferromagnético, tá? Denominado de retentividade ou remanescência, tá? Do material magnético. O valor de menos HC é aquele valor que produz um fluxo igual a zero, é denominada de força coerciva do material, tá? Quanto maior a área alcançada pela curva de histerese, maior será a perda. O ideal é que eu tenha uma curva de histerese estreita. Quanto mais estreita a curva de histerese, melhor o material será. O meu material terá melhores características ou propriedades magnéticas. Quanto maior essa folha, essa área dessa curva, eu vou ter mais perdas magnéticas ou perdas por histerese. Circuito magnético. O circuito magnético pode ser comparado a um circuito elétrico, no qual a força eletromotriz, tá? No caso a tensão, produz uma corrente. A força magnetomotriz se compara à força eletromotriz. O fluxo, a corrente. A oposição que o material oferece à produção do fluxo magnético é chamada de relutância, que corresponde à resistência elétrica. Lei de Ohm para circuitos magnéticos, onde nós temos que o fluxo é igual à força magnetomotriz dividida pela relutância. Que nós temos aqui o fluxo magnético em Weber, força magnetomotriz em ampère-espira e a relutância magnética em ampère-espira por Weber. A relutância pode ser expressa por relutância igual a L dividido por μ vezes A, onde eu tenho o L como comprimento da bobina em metros. Como se eu pegasse essa bobina e esticasse, abrisse, desmontasse ela todinha e colocasse, esticasse ela todinha, tá? Tivesse o comprimento. E o μ, a permeabilidade do material magnético, que é a unidade dela em Tesla vezes metros dividido por ampère-espira. A, tá, vai ser a área da seção reta da bobina em metros quadrados. Aqui nós temos três exemplos, tá? São três exemplos simples, para que a gente já vá se familiarizando um pouco com alguns cálculos elementares, tá? Calcule a força magnetomotriz de uma bobina com 1500 espiras circulada por uma corrente de 4 mA. Para que eu faça isso, basta pegar F, tá? É igual a 1500 vezes 4 vezes 10 a menos 3. F vai ser igual a 6 ampère-espira. No exemplo 2, eu quero calcular a intensidade de campo de uma bobina com 40 espiras
10 centímetros de comprimento, circulada por uma corrente de 3 amperes. Aí, no caso, substituindo os valores, H vai ser igual a 40 vezes 3 dividido por 0,1, porque eu transformei esses 10 centímetros em metros. Tá? Aí, no caso aqui, eu vou ter um valor de 1.200 ampere-espira por metro. A intensidade do campo vai ser 1.200 ampere-espira por metro. Aqui no exemplo 3, uma bobina tem uma força magnetomotriz de 500 ampere-espira e uma relutância de 2 vezes 10 a sexta ampere-espira por Weber. Determina o fluxo total. Nesse caso, o fluxo total vai ser 500 dividido por 2 vezes 10 a sexta. Aí, no caso aqui, eu encontro que o fluxo total deu 250 microweber. Aqui encerramos essa parte de eletromagnetismo. Na próxima aula nós vamos ver a parte de indução eletromagnética, que faz parte também de eletromagnetismo.